Então vamos entrar na palavra de Deus. Eu vou pedir um minutinho de oração para que o Senhor possa continuar falando conosco, né? Ele já falou através dos hinos, através das orações, e agora vai falar conosco através da sua palavra, né? E tudo que nós fizermos aqui hoje, o mais importante é a palavra do Senhor. E Mateus fala que os céus e a terra passarão, mas a tua palavra não passará. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é eterna, que tem transformado a nossa vida e todo o nosso coração. Senhor, nós pedimos que o Senhor continue falando conosco e que essa palavra, Senhor, venha causar um grande impacto na nossa vida, a ponto de nos transformar e resplandecer no mundo aí fora, Senhor, a glória do teu Evangelho, Jesus. Amém. Então, o título para a nossa meditação de hoje aqui é Por isso te apareci. Ok? Atos 26, do 13 ao 20. Vamos ler junto? Mesmo que você tenha uma versão diferente, aí a gente vai se entendendo, tá? Atos 26, do 13 ao 20. Diz assim: Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma grande voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Até o 18, perdão. Até o 18. Então o que está acontecendo aqui, só para a gente ter um contexto, né? Saulo, que também é Paulo, ele sempre teve os dois nomes, né? Na verdade ele nunca teve o nome mudado, ele tinha dupla cidadania. Ele estava indo perseguir os cristãos. Só que nesse caminho Jesus apareceu para ele. E ele teve uma visão, caiu, ficou desacordado e ele questionou: que visão era essa? Quem era aquele que tinha aparecido para ele, né? E aí Jesus se apresentou para ele. Então é esse o contexto da passagem aqui que nós lemos. E aí eu queria já começar destacando uma frase interessante que o próprio Senhor Jesus disse para ele, né? Dura coisa é recalcitrar os aguilhões. O que é esse termo, recalcitrar os aguilhões? É uma expressão que significa resistir teimosamente a algo, especialmente quando essa resistência causa dor e dificuldade para si mesmo. Então, está sendo colocada uma vontade ali diante de Paulo, mas ele está resistindo a essa vontade. Mesmo que essa vontade, essa resistência ainda lhe cause dor, ele permanece nessa situação. É o mesmo que você estiver cutucando um animal, né, para conduzi-lo para algum lugar. Essa é a expressão, né, recalcitrar os aguilhões, era uma ferramenta de ponta que era usada para conduzir o animal. E o animal teimoso, não querendo ir, ele era ferido, ele era machucado. Mesmo assim, ele resistia a essa dor, para não fazer aquilo que estava sendo colocado diante dele, né? No trecho que nós lemos, ficou bem claro ali que Paulo não teve uma miragem, não foi algo da cabeça dele, foi algo real. Ele fala que a luz que ele viu foi mais forte do que o sol. E ali na passagem fala que foi justamente ao meio-dia. Então, era exatamente onde o sol estava na sua potência máxima. Mas a luz que ele viu era muito mais intensa do que a luz do sol. Tá? Era a luz de Cristo. Foi isso que Paulo viu naquele momento. E o que mais que fala no verso 16? Fala, pelas coisas que você já viu e que ainda verá. Irmãos, na nossa caminhada cristã, logo de cara, quando a gente também tem essa visão e vê quem é Jesus, nós já temos um certo nível de revelação. Mas aqui o Senhor está falando: eu vou te apresentar muito mais coisas. Prepare-se. Tá? Agora o verso 18, que só esse versículo aqui daria para a gente fazer uma conferência dele. 26, 18, ele diz: para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles
remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha só, então abrir os olhos, converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, remissão de pecados, herança, santificação e anúncio. Quanta coisa num só versículo. Abrir os olhos. O que está embutido nisso? Primeiro, o primeiro ato de Deus na nossa vida é abrir os nossos olhos. Paulo aqui, ele estava cego. Ele achava que servia a Deus, no entanto ele estava no caminho oposto. E mesmo depois que ele viu essa luz, Deus colocou uma escama nos seus olhos e ele ficou 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. Até que ele enviou um servo para orar por Paulo e essas escamas caíram. Então esse é o sentido. Quando nós nos convertemos, recebemos o Senhor Jesus, escamas caem nos nossos olhos. Teólogos chamam isso de abrir os olhos internos. Então nosso coração é aberto, nossa mente é aberta, nossos olhos são abertos para vermos a realidade. Lembra que domingo passado nós falamos do grande conflito? Então a minha luta não é contra a pessoa que está próximo de mim. A luta é muito maior. O conflito é celestial. Então, essa é a visão que a gente precisa ter. Então, para vermos o Senhor, ou melhor, quando nós vemos o Senhor, nós somos mudados. Lembra que também na mensagem passada nós citamos Mateus 16, onde Jesus pergunta para Pedro: quem você diz que eu sou? Aí ele recebe uma revelação do alto que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. Então Pedro viu Jesus e Jesus revelou quem era Pedro. Quando eu vejo Jesus, Jesus revela quem eu sou. Isso é fundamental para a nossa vida. Ultimamente eu mudei o status no WhatsApp, deixei escrito lá: Filho amado de Deus. Esse é o meu status, irmão. Não importa o que eu faça, Deus já me amou antes da fundação do mundo. E o meu status agora foi mudado. Eu sou filho amado de Deus. Nós precisamos ter essa convicção, tá? Outra palavra-chave aí: das trevas para a luz. Houve uma mudança de senhorio, uma mudança de território. Então antes nós obedecíamos o inimigo. Mesmo que muitas vezes a gente não visse isso, nós seguíamos a vontade de Satanás, a nossa vontade, que não era a vontade de Deus. Agora, quando nós vemos Cristo, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não é isso que fala em Colossenses 1,13? Agora nós somos transportados de um império, na verdade, para um reino. Qual que é essa diferença? O império, irmãos, é algo conquistado através de luta, de batalha, de morte. Mas reino é herança. Nós agora somos filhos do reino. E um reino é a nossa herança. O reino de Deus é a nossa herança. Então nós fazemos agora de um reino, não de um império. O império é algo tomado à força. Foi isso que Satanás fez. Ele tomou esse mundo para o seu poder. Mas agora Jesus, pelo seu sangue, nos transporta desse império para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então nós somos filhos herdeiros. Potestade é esse mesmo significado. Satanás, ele impõe a sua vontade. Embora no mundo as pessoas falam que são livres, na verdade não são livres. Estão andando segundo a imposição do príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Ele coloca a sua vontade sobre esse mundo, as pessoas são conduzidas segundo essa vontade e se dizem livres. Mas na verdade não é livre. Está andando segundo a manada, segundo o curso desse mundo. Eu falo em Efésios, né? Remissão de pecados, outro termo usado aí, significa perdão, absolvição. É uma desobrigação de cumprir. Clemência, misericórdia, tudo isso é remissão de pecados. Como que nós definimos isso? Nós não recebemos o que nós merecíamos. O que nós merecíamos? A morte. Romanos fala, né, que o salário do pecado é a morte. Mas agora quem morreu para pagar esse preço? Jesus morreu. Então eu recebo graça, eu recebo misericórdia. Então o que eu merecia recaiu em Cristo. E agora, pelo que Cristo fez, eu sou perdoado. Eu recebo clemência. Eu não preciso cumprir aquilo que estava estabelecido.
Nós podemos depender agora do que Cristo fez. Herança, foi o que nós falamos anteriormente, né? Nós somos filhos, filhos herdam um reino. Impérios é algo imposto, forçado, né? Então um imperador, ele quer conquistar o país vizinho, ele vai lá, ele joga bomba, ele combate para conquistar aquilo, então ele se torna um imperador, mas foi a força. Agora um reino é uma herança, é totalmente diferente, né? Santificação. Santificação significa separados. Então antes nós éramos comum, a gente estava ali igual todo mundo, mas agora Cristo vem, nos escolhe e nos separa. Esse é o sentido. Lembra da ovelha que era separada para o sacrifício? Ela tinha que ficar na casa da pessoa, na família, sendo cuidada. Tinha centenas de ovelhas no rebanho, eram todas iguais, mas aquela que foi separada para o sacrifício, ela se torna santa. Esse é o sentido da palavra santo. Nós somos separados, não somos mais iguais a todo mundo, tá? Nós somos santos. Efésios diz isso, né? Por exemplo, quando Paulo fala, a carta de Paulo aos santos que vivem em Éfeso. Então quem é um santo? É alguém que morreu lá no passado e foi canonizado? Não. Um santo é alguém que vive hoje, anda entre nós, mas é um servo de Deus, obedece à vontade de Deus, se santifica dia a dia. Esse é o sentido da palavra santo, separado, tá? A última palavra agora, anunciar. Nós somos chamados não apenas para receber tudo isso, irmãos, para conhecer tudo isso. Posso ser mestre em todas as palavras, né? Santificação, herança, potestade, mas Deus nos chama para anunciar, que é pregar o Evangelho, é proclamar essa salvação, sermos testemunhas. Atos 1:8 fala isso, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então esse é o papel de um cristão na terra. Não é ser juiz, não é ser um condenador, não é ser um acusador. Eu sou uma testemunha, então eu falo daquilo que eu vi, daquilo que eu provei, daquilo que está acontecendo na minha vida. Eu sou uma testemunha. Gente, eu sou um pecador, Jesus me amou, Jesus me perdoou, agora eu ando segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia. Eu sou uma testemunha. Essa semana que passou, eu tive uma lesão na coluna muito forte. Fiquei 4 dias deitado, praticamente. Aí, falei, não tem o que fazer, né? Não conseguia nem ler, não ficar sentado, não me doendo. Eu fiquei deitado, era a única posição que eu tinha. Aí, falei, mesmo assim, quero aproveitar meu tempo, né? Eu procurando coisas edificantes para eu assistir. Assisti um documentário, fala sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá. Irmãos, impressionante. Está na Netflix. Impressionante. Essa mulher, assim como Paulo, teve uma visão. Sabia que teve uma visão e viveu por essa visão. Essa visão mudou a vida dela e de milhares de pessoas ao redor do mundo até hoje. Até hoje a visão que essa mulher teve transforma vidas. Esse é o título da nossa mensagem, irmãos. Quando Jesus apareceu, ele falou, eu vou te mostrar por que eu te apareci. Cristo apareceu na minha vida, apareceu na vida de cada um de nós aqui. Agora nós precisamos falar assim, isso tem mudado a minha vida? Isso tem ressignificado a minha vida? Tá? Nós precisamos estar sempre pensando isso. Qual que é o nosso desafio? Quais são as provas que nós teremos? Muitas. Nós teremos muitas provas, nós teremos muitos desafios. Mas o grande desafio na vida do cristão é continuar vendo Cristo diante das perdas. Às vezes é fácil, né? Falar, graças a Deus me abençoou, troquei de carro, consegui pagar minha casa, consegui educar meus filhos. Amém, graças a Deus por isso mesmo. Glória a Deus sempre. Mas será que eu consigo ver o Senhor nas perdas? Naquilo que eu acho que Ele ia colocar nas minhas mãos, mas Ele tira das minhas mãos? Esse tem sido um desafio, irmãos, muito forte na mão dos cristãos. Especialmente nos dias de hoje, onde tem um evangelho sendo anunciado aí, que tudo vai dar certo, que tudo vai correr bem. Mas a hora que chega a enfermidade, a hora que chega a dor, a hora que um ente querido é removido, a hora que eu perco o emprego, essa visão, ela continua atuante na minha vida? Essa vai ser a prova. A nossa fé será provada diariamente. E só lembrando, uma questão de prova. Na escola, por exemplo, tem lá a sala de alunos, a prova é para quem? Só para o aluno indisciplinado? Para o aluno ruim? Não, a prova é para todos. Qual o objetivo da prova? Serem aprovados.
né? Eles vão ser examinados para passar para o próximo nível. E a prova só é aplicada sobre lição dada, certo? Domingo após domingo, leitura da Bíblia após leitura da Bíblia, Deus está nos dando conteúdo. Deus está nos informando do seu plano. Isso é lição dada? Não pense que a prova não vai chegar. A prova vai chegar. Quantas vezes já aconteceu comigo? Eu ouvi uma palavra no final de semana e durante a semana eu tenho exatamente a oportunidade de colocar em prova aquilo que eu ouvi no domingo. Quantas e quantas vezes, irmãos? Agora nós temos diante de nós a opção. Eu aceito ou eu rejeito, né? Ou eu sigo o que eu ouvi, eu sigo a visão, ou eu sigo os meus próprios interesses. Mas é claro que nós não podemos esquecer que as consequências também virão, tá? Se eu for bem na prova, tem uma consequência. Se eu não for bem na prova, também tem consequências. Qual que é, então, que nós podemos falar da origem dos problemas? Para hoje, nós vamos falar de duas origens. A primeira origem é que ela é universal. A partir do primeiro pecado, do pecado original de Adão e Eva, toda a humanidade e todo o universo está sobre essa origem de problemas. Tá? O universo passou a entrar numa desordem a partir da queda. Então, todos nós temos problemas decorrentes do que aconteceu lá atrás, de um problema existente no universo. A segunda origem, eu sou a causa. Muitos dos problemas que eu tenho foi porque eu busquei isso, eu provoquei esses problemas. Vamos falar aqui da dor na coluna que eu tive essa semana. Eu tenho 3 hernias de disco. Normalmente eu vivo bem, mas às vezes alguma coisa pega. Pode ser simplesmente uma origem desconhecida, ou a origem é pelo pecado inicial, que todo mundo vai ter doenças, vai ter problemas. Pode ser. Mas eu me recordo que na minha juventude, eu também forcei muito meu corpo, forcei muito a minha coluna. Eu praticava um esporte de alto impacto. E eu lembro que em uma dessas situações, eu senti dor. E a partir daí, essa dor nunca mais me abandonou. Então, para mim, está bem claro que o esporte que eu praticava me causou uma lesão. Hoje, eu colho os frutos do que eu fiz no passado. Então, o problema, nós podemos dizer que tem duas origens. Tem uma origem universal, onde todos vão passar, mas tem uma origem causal. Eu sou o responsável por aquilo. E Deus não vai me desresponsabilizar por isso. Vocês lembram de Davi? Quando ele estava de boa no castelo, só desfrutando, até que ele olhou a mulher lá do outro, cobiçou, teve um caso com ela, a mulher engravidou. O profeta apareceu para ele e falou: ó, Deus viu o que você fez, e por causa do que você fez, o filho que está sendo gerado vai morrer. Davi foi perdoado? Foi. As maiores declarações de perdão, de arrependimento que a gente vê, foram pronunciadas por Davi. Mas a consequência também veio. Ele foi perdoado, mas a consequência do seu pecado, Deus não retirou disso. O filho morreu. Está guardado com Deus? Está guardado, tenho certeza disso. Deus é o Criador da vida. Toda criança, assim que ela falece, eu tenho plena convicção de que ela volta para Deus. Até mesmo Davi orou, né? Quando ele soube da morte da criança, ele se lavou, se trocou, voltou a comer. Os servos falaram assim: mas peraí, enquanto a criança estava viva, você chorava e lamentava. Agora que ela morreu, você se veste, se banha e se alimenta? Ele falou assim: é porque enquanto ela estava viva, eu tinha pelo que lamentar ou clamar. Agora que ela faleceu, não tem mais volta. Eu sei que eu vou para ela, mas ela não vem para mim. Foi isso que Davi disse. Então, Davi sabia onde aquela criança estava. Ela estava no seio do pai, ela estava guardada. E Davi sabia que um dia iria se encontrar com ela. Outro ponto importante, lembra-se de Jó, que ele tinha muitos bens, ele perdeu tudo, inclusive seus filhos. Quando ele passou por uma prova, foi aprovado, Deus restituiu tudo que ele tinha. Os filhos foram dobrados? Não foram dobrados. Ele teve novos filhos. Então ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Então são 10. Deus deveria ter dado 20 para ele. Mas Deus não deu 20. Deus deu mais 10 de novo. Por quê? Porque aqueles 10 não tem como restituir. Aqueles 10 foram separados por Deus e estavam guardados. Agora Deus deu mais 10. Aí ele ficou com 20. Se Deus tivesse dado 20, ele tinha triplicado os filhos de Jó.
Mas não foi isso que ele fez. Ele deu só mais 10. Porque 10 não deixaram de existir. A vida é eterna, está guardada com Deus. Aí ele deu mais 10, onde dobrou os filhos de Jó. Então essa é a lógica de Deus, essa é a matemática de Deus. Um versículo que a gente lembra muito, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, como que todas as coisas cooperam para o bem? É porque eu preciso entender que Deus precisa nos provar para que a nossa fé seja aumentada e que a gente possa expressá-lo diante das provações. Esse é o desafio. Então, o caso de Jó é um caso típico para nós. Lá no comecinho de Jó, capítulo 1, fala que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. No entanto, se você for ler ali, o que Jó passou foi algo terrível. Além de ele perder os seus bens, seus servos, propriedades, filhos e filhas, ele ficou tão doente, tão mal fisicamente, que ele se coçava com um caco de cerâmica, que não suportava, a pele estava descolando do seu corpo. Ele passou por uma situação terrível. E Jó perguntava para Deus, falou, mas Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não estou entendendo. Jó questionou Deus o seu livro inteiro. Questionou no bom sentido, tá, irmãos? Porque ele nunca pecou, né? A Bíblia fala que mesmo passando por isso, não é que ele nunca pecou, ele era pecador. Mas ele, diante das tribulações, ele não pecou contra Deus. Ele não falou mal de Deus, mas ele queria saber de onde vinha esse sofrimento. Jó nunca teve a resposta. Nunca teve a resposta. Pode ser, irmãos, que eu e você aqui, durante o tempo que estivermos aqui nessa terra, não teremos todas as respostas. Um dia nós teremos, mas não queira receber todas as respostas agora, porque nem sempre nós teremos. O que ocorreu com Jó foi algo que aconteceu apenas no céu e não na terra. O Satanás foi lá acusar Jó diante de Deus, e Deus aceitou o desafio. Quando Satanás se colocou diante de Deus, que ali fala, né, que Deus convocou seus anjos, e Satanás também apareceu. Segundo os estudiosos ali, eles falam que Satanás apareceu ali como um promotor de acusação. E ele apareceu ali numa posição de autoridade. Deus fala assim, mas espera aí, de onde você vem? Tipo assim, mas quem é você que você está aqui? Ele falou assim, eu sou dono de tudo isso aqui, ó. Toda essa terra aí é minha. E eu estou passeando por ela para ver se todos que estão aqui me obedecem. Aí Jesus falou, opa, peraí. Deus falou, né? Tem um que é reto, é íntegro, temente a mim, que se desvia do mal. Então você pode reivindicar a autoridade sobre a terra, mas não sobre todas as pessoas. Porque eu tenho na terra aqueles que me servem. Lembra-se quando Jesus foi ao deserto ser tentado? Satanás falou para ele, viu? Se você se prostrar e me adorar, eu te darei a glória de todos esses reinos. Jesus não questionou a autoridade de Satanás. Jesus não falou assim, peraí, você não pode me dar nada porque não é nada seu. Jesus não fez isso. Ele foi lá e apenas falou assim, eu só adoro a Deus, o único verdadeiro Criador. Por quê? Porque isso é real, irmãos. Quando o homem desobedeceu a Deus, saiu da autoridade de Deus e ouviu Satanás, é como se uma senhora tivesse em casa recebido um golpe e passou um motoboy lá, e passou o cartão dela e ela digitou a senha e foi sacado da conta dela todo o dinheiro dela. Imoralmente, isso está errado. Mas legalmente, está certo. Se ela for no banco, o banco vai falar assim, peraí, a senhora passou o cartão e passou a senha? Eu não posso fazer nada. A senhora deu a senha para o cidadão. Então, legalmente, está certo. Não tem nada errado aí. Mas moralmente, isso é ilegal, né? Esse cara passou a perna na senhora. Então, o que Satanás fez com Adão e Eva no jardim do Éden? Ele passou a perna em Adão e Eva. E agora, todo ser humano ia ter que responder à autoridade de Satanás. Por isso que a Bíblia fala em Efésios que são principados e potestades. Satanás, ele tem os seus governantes espalhados pela terra, ditando a sua vontade, ditando o seu interesse. E a maioria está seguindo normalmente. Então ele tem essa autoridade. Mas em todas as eras, irmãos, em todos os tempos, Deus escolheu pessoas que possam glorificá-lo em meio às tribulações, em meio às provações. O mesmo apóstolo Paulo que nós começamos a ler aqui em Atos 16, Jesus disse para ele, né, em Atos 9:16, fala, eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo foi chamado
com um propósito específico: anunciar o Evangelho e sofrer pelo nome de Cristo. E não foi só ele, foram muitos apóstolos, né? Todos os apóstolos ali foram martirizados, com exceção de João, né? Que ficou preso, morreu de velhice, mas todos eles foram martirizados. Os primeiros cristãos, se você ler, tem um livro muito interessante, chama A História dos Mártires. Se você ler o que essas pessoas passaram no primeiro, segundo e terceiro século, por causa da perseguição romana aos cristãos, irmão, foi algo terrível. Foi uma época, um período sombrio na história. Hoje, nós ainda oramos pela igreja perseguida, mas muito mais do que isso, nós precisamos orar pela igreja seduzida. Tem perseguição ainda? Tem muita. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem liberdade de culto, mas outros países não têm isso. Por outro lado, nós vemos uma igreja que não é perseguida, mas ela é seduzida. Ela está sendo atraída para fora dos desígnios de Deus por causa de prazeres momentâneos, né? Então, irmãos, nós não sabemos o que está acontecendo no céu, mas uma coisa nós sabemos. 1 João 2:1. Nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Amém. Amém? Jó não poderia falar isso. Na época de Jó, não tinha esse advogado intercessor junto ao Pai. Por isso que é interessante o livro de Jó, porque ele é um portal que nos leva ao Novo Testamento. Muitas perguntas que não são respondidas em Jó, nós temos a resposta no Novo Testamento. E ele disse isso, né, que ele não tinha quem intercedesse por ele. Mas graças a Deus que nós temos Jesus Cristo, é o nosso advogado junto ao Pai. Então, mesmo que Satanás apareça lá nas congregações celestiais para nos acusar, Jesus se impõe diante de Satanás para falar assim: opa, esse você não vem reclamar não, que ele é meu. Eu comprei com o meu sangue. Esse é meu e da minha mão ninguém tira. Amém? Outra palavra de Jó, 19:25, que é um portal para o Novo Testamento. Ele fala: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha a visão que Jó teve. Jó acabou de falar aqui do Cristo que veio sobre a terra e que se levantou, que ressuscitou. É Jesus Cristo. Esse é o nosso Redentor. Outra passagem de Jó, 9:33. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. É o que ele estava falando, né? Eu não tenho quem interceda por mim. Hoje nós temos. Nós temos um justo advogado, que é Jesus Cristo. Amém. Outra coisa. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que é 1 Timóteo 2:5. Então nós temos diante de nós um Deus que é mediador. Então nós temos hoje, irmãos, um caminho direto ao Pai. Eu não preciso de outro intercessor. Eu não preciso acender uma vela, rezar para alguém que já faleceu, fazer uma mandinga gospel. Gente, não tem isso. Eu preciso invocar o nome do Senhor. É chamar o advogado. Falar: Senhor, me socorre. Nós não cantamos? Vem socorrer-nos nas fraquezas. E eu provo do teu amor e da tua misericórdia dia a dia, porque elas me têm sido suficientes. Então, qual é a mensagem para nós hoje? Peça socorro a Jesus. Nós temos um mediador, né? E outra, permaneça fiel na visão que você teve. Às vezes a gente fica procurando coisas mirabolantes demais, né? Às vezes até no meio evangélico, um jeito diferente de fazer o culto, um show, um palco, dança. Irmãos, fica no básico. Fica no básico bem feito que vai dar certo, tá? Conserva Cristo como Senhor no seu coração. Mas que Pedro diz em 1 Pedro 3,15, santifica Cristo no teu coração. Então continuemos orando, buscando o Senhor, santificando Cristo. Virão provações? Virão. Mas lembra que as provas, ela é sobre matéria dada e é para nos aprovarmos. Deus não nos dá prova para nos reprovarmos. É para que Ele quer nos colocar num próximo nível, um nível mais elevado, para que Ele continue se acrescentando a nós. Amém? Amém. Senhor Jesus, amém. Que a gente possa continuar dependendo do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração e depois a gente fica à vontade aí para compartilhar um pouco da palavra. Amém.
Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor apareceu na nossa vida. As escamas foram tiradas dos nossos olhos, Senhor. Nosso coração foi aberto. E hoje nós podemos andar por fé, Senhor. Não é pelo que vemos, mas é pela Tua palavra. É por aquilo que o Senhor já fez. E como a Tua palavra diz, Senhor, a vitória já foi decretada, Senhor. O Senhor já venceu. A cabeça da serpente já foi esmagada, Senhor. E hoje nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Senhor, abençoa cada um de nós aqui, que nós possamos ter mais uma semana, Senhor, aprovados como Teus filhos amados. Obrigado, Jesus. Amém. Amém.